Esperança. Meu nome é Gustavo Knusti e você está no primeiro canal exclusivo de ensino religioso do Brasil. E hoje vamos começar uma série muito especial, uma série sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada. Será um total aí, de 10 vídeos. Então cada semana teremos um vídeo novo tratando a respeito da Bíblia Sagrada. E os principais aspectos a respeito desse livro vamos abordar aqui. O aspecto histórico, arqueológico, como a Bíblia foi dividida, como ela foi escrita, quem escreveu a Bíblia, as línguas originais a qual ela foi escrita. Então, muitas características importantes até ela chegar aos nossos dias. Até ela chegar como livro sagrado das principais religiões do mundo. Você sabia que tanto o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que já tratamos nos vídeos anteriores, eles, pelo menos não como um todo, mas algumas partes, no caso do judaísmo e islamismo, algumas partes da Bíblia são sagrados para eles também. E no cristianismo, aceita o livro de maneira completa. Então, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E vamos lá, hein? Vamos começar essa série. Vai ser uma série muito interessante. Eu gostaria que você prestasse atenção e, assim, colocasse todo o teu coração, todo o teu empenho. Se você é um amigo professor do nosso canal, pode compartilhar esse vídeo com seus alunos. Porque é muito importante eles estarem aprendendo sobre o livro sagrado das 3 principais religiões. Aliás, esse livro ele é tão precioso que ele é o livro mais traduzido, mais lido e mais vendido do mundo. Só uma curiosidade, antes de a gente ir no conteúdo propriamente dito, tá? Existem mais aí de 3.000 línguas no mundo inteiro. Cerca de 1.800 dialetos, não 1.500, 1.800 dialetos e 3.000 línguas. A Bíblia ela foi traduzida em torno de 1.500 idiomas. Desses 1.500, em torno aí de 370 já possuem a Bíblia de maneira completa, inteiramente traduzida. E a boa parte deles apresenta a maior parte delas também, ou pelo menos a metade da Bíblia, tá bom? Então vamos lá a essa aula. Vamos começar falando um pouquinho sobre a origem desse livro. Então, Bíblia Sagrada. A origem... O nome Bíblia vem do grego, tá? Biblos, que significa conjunto de livros. Então a Bíblia ela passa a ser um livro em que foi reunido um compêndio de muitos livros. Um total, na verdade, de 66 livros, tidos como inspirados. Você tem livros que não foram inspirados, os famosos, com palavras difíceis, hein? Apócrifos e pseudepígrafos, tá? Esses, apesar de serem escritos ou na época, ou um pouquinho fora da época dos tempos bíblicos, ou próximo da época em que foi escrita, não são aceitos como inspirados por Deus. Tá legal? A gente vai tratar a respeito desse assunto também, tá? Então, ela é um conjunto de livros. Ela tem essa origem grega, porque o Novo Testamento, por exemplo, foi escrito nessa língua, tá? Ela foi escrita num período total de 1.600 anos, que vai aí desde a época de Moisés até o último discípulo que veio a falecer, os últimos dos 12 que veio a falecer, que foi o apóstolo João, tá bom? Então, assim, cerca de 40 a 42 pessoas escreveram a palavra de Deus. 40 a 42 pessoas. E sabe o que é mais impressionante? Apesar de ela ser escrita num período longo de tempo, ou por diversas pessoas diferentes, em cultura, em época, em costumes, em muitas coisas interessantes, a Bíblia ela não se contradiz em sua mensagem central, em sua doutrina, em seus ensinamentos. Ela não se contradiz. Se você lê ela de Gênesis, Apocalipse, se você lê ela do começo ao fim, você vai perceber que não apresenta contradição. Às vezes a contradição está em nossa maneira de interpretar a palavra de Deus. Por isso que é importante buscar a iluminação de Deus, para que Deus revele a vontade dele para a nossa vida. Tá legal? Em diversos povos, culturas, épocas, etnias, línguas e costumes. Então olha quantos atributos nesse período de 1.600 anos. Olha quantos atributos importantes. Assim, a Bíblia não foi escrita só para os judeus, tá bom? Ela foi escrita para muitos povos. Aliás, a mensagem da Bíblia apresenta que ela foi escrita de maneira universal para todos poderem ler e entender ali o que está escrito. Tá certo que algumas pessoas apresentam muitas dificuldades ao ler a palavra de Deus. Porque a maioria das traduções já tem algum tempo em que ela foi traduzida. E por isso ela tem dificuldade com a leitura das palavras que estão ali, porque já está no português mais eletizado. Mas mesmo assim, existem muitas traduções, como a tradução, por exemplo, na linguagem de hoje, que tem uma linguagem um pouco mais fácil,
um pouco mais acessível para a nossa época, para o nosso tempo. Tá? Esses povos que escreveram a Bíblia, em sua maioria, foi o povo judeu. A maioria dos autores bíblicos foram judeus. Porém, nem todos foram. Tem alguns autores ali, na Palavra de Deus, que não fizeram parte do povo judeu. Porém, escreveram sobre eles também. Tá bom? O primeiro autor, muito conhecido perante a Palavra de Deus, foi Moisés. Esse foi o primeiro autor. Ele escreveu o Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E o livro de Jó. Possivelmente o primeiro livro da Bíblia a ser escrito não foi o Gênesis, tá? O primeiro livro foi o livro de Jó. Moisés escreveu naquele período que ele fugiu do Egito, viveu um tempo no deserto, depois ele foi para a Terra Prometida, para Canaã. Possivelmente naquela época ele escreveu o livro de Jó. Depois escreveu o livro de Jó, aí durante o Êxodo, né? E depois do Êxodo também, ele escreveu ali o Pentateuco também. Então é a maior parte aí, digamos assim, do Antigo Testamento. É uma grande seção do Antigo Testamento e muito importante para a maioria das crenças religiosas que nós temos hoje. Para a maioria das crenças, inclusive das igrejas cristãs e de judaísmo, possuem base no Pentateuco. Aliás, até o islamismo tem esses 5 primeiros livros como inspirados também. Só um detalhe interessante aí para você, tá? O último autor foi o discípulo e apóstolo João. E João ele escreveu o livro de Apocalipse e as 3 cartas e o Evangelho também. Então João ele escreveu algumas partes interessantes. Ele é conhecido como discípulo amado. Ele foi o único dos discípulos que não abandonou a Cristo diante da cruz. Ele foi conhecido como discípulo amado. Ele morreu em torno aí de 100 anos de idade, no ano 100 da nossa era. Ele morreu bem idosinho já. E ele teve uma contribuição muito grande em alguns livros do Novo Testamento, tá bom? A divisão da Bíblia, como é que ela é dividida? Ela é dividida em 2 partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Apesar de ela ter essa divisão, quando ela foi escrita, quando o próprio autor bíblico escreveu a Palavra de Deus, não existia essa maneira de dividir a Palavra de Deus. Quando Jesus veio e viveu nessa terra, só existia o Antigo Testamento. E depois que Jesus subiu aos céus, e de alguns anos depois, aí cerca de 20, 30 anos depois, começou a ser escrito o Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Você tem essa divisão na Bíblia. E essa divisão ela simplesmente é didática, tá? Não é por ordem de importância. O fato de se chamar Antigo ou Velho Testamento não significa que ele perdeu a validade. Muito pelo contrário. Os dois se complementam. Sem o Antigo você não tem o Novo Testamento. E sem o Novo Testamento você não entende muita coisa que acontece no Antigo, relacionada às profecias que se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Então esse aspecto muito importante. É uma divisão inteiramente didática, tá? Infelizmente algumas igrejas do cristianismo tendem a desprezar essa parte aqui, por não entenderem, em muitos contextos, a teologia ali apresentada. E acaba dizendo que aquela parte ficou lá para trás. Valeu só para o povo judeu. E na verdade ela tem uma validade em muitos aspectos até os nossos dias, tá legal? O Antigo Testamento ele possui aí 39 livros e o Novo Testamento eles possuem aí 27 livros, formando um total aqui, até esqueci de escrever aqui para vocês, vamos acrescentar agora, um total aí de 66 livros, 66 livros inspirados. Então a Bíblia ela possui um total de 66 livros inspirados, tá legal? Ah, mas professor, mas tem algumas Bíblias católicas aí que tem alguns livros a mais. A tradição católica aceita alguns livros que não são aceitos como inspirados. O cânon bíblico ele foi fechado em um período perante o concílio, 400 anos antes de Cristo aí, e a Bíblia católica tem alguns livros que foram acrescentados ao cânon bíblico, porém esses livros não são aceitos como inspirados. Eles possuem um valor histórico, arqueológico e tem uma importância histórica e arqueológica, porém não é tida como inspirado, tá? Ele é um livro aceito pela tradição. Ele é chamado, normalmente tem 2 nomes esses livros, conforme já citei no começo. Apócrifos, vou falar até devagar, e pseudepígrafos. Tá? Em outro momento eu explico o que significa apócrifos e pseudepígrafos, tá legal? Então é assim, os livros inspirados mesmo são 66, tá? Esse é o período que a Bíblia foi escrita, o período do cânon bíblico que a gente fala. Os idiomas, quais foram os idiomas que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita aqui em 3 principais idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. 99% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? 99%. A maioria do Antigo Testamento
foi escrito em hebraico. Algumas porções de alguns livros que foram escritos em período do cativeiro babilônico foram escritos em aramaico. Tá bom? Algumas porções aí de alguns livros que temos no Antigo Testamento foi escrito em aramaico. Hebraico e aramaico são línguas primas, tá? É como se fosse o português e o espanhol. Muitas palavras que você tem no hebraico, às vezes acontece dela se repetir no aramaico, porque são línguas primas, bem semelhantes. É como se fosse, por exemplo, assim, aqui na região sul-americana, no nosso Brasil, nós temos muitos países que falam, né, espanhola. E nessa linguagem, se a pessoa falar devagar, por exemplo, você consegue entender. No hebraico e no aramaico é exatamente isso, são línguas primas. Tá? Se uma pessoa aí soubesse comunicar hebraico, ela vai ter facilidade para aprender o aramaico também. Tá bom? Mas tem as suas diferenças entre elas. Tá? E o Novo Testamento foi escrito inteirinho em grego, porque o grego era a língua oficial do Império Romano. E o Novo Testamento foi escrito aí do ano, digamos assim, 45, 50 depois de Cristo, até o ano 100 de nossa era. Então esse foi o período que foi escrito o Novo Testamento. E todo ele inteirinho foi escrito em grego. Importante assim, para você, o que você pode fazer para conseguir entender, às vezes, algumas partes da Bíblia? Às vezes você precisa entender o período que ela foi escrita, a cultura que ela foi escrita, o costume que existia naquela época, para você entender, às vezes, alguma porção, alguma parte difícil de ser explicada. Legal? Espero que você tenha gostado. Essa série será uma série muito especial. Será uma série aí de 10 vídeos no total. A gente vai falar muita coisa sobre a Bíblia. Tá legal? Então fique atento. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Se você gostou, dá um like aí, comenta no rodapé aqui do vídeo, na descrição do vídeo, tá? E fique atento às notificações para você receber aí a notificação do próximo vídeo também. A gente vai falar muita coisa, como ela foi traduzida, como ela foi escrita, enfim, os materiais usados para escrever. E só uma curiosidade aqui para vocês, que eu esqueci de citar no começo, o homem mais sábio do mundo está na Bíblia, foi Salomão. O homem mais paciente do mundo está na Bíblia, foi Jó. O homem que viveu mais na face da terra está na Bíblia, foi Matusalém, 969 anos. O homem mais forte do mundo foi Sansão, está na Bíblia. O homem mais manso do mundo está na Bíblia, foi Moisés. Então, algumas características importantes do que está na Bíblia. E aos poucos a gente vai falando alguma curiosidade aqui e outra ali. Um abraço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau!